Buenas! Nessa sessão a gente vai falar da duration modificada, que é uma medida bastante interessante, inclusive para fazer hedging. E por que isso? Porque ela mede justamente quanto varia percentualmente o preço do título de renda fixa, do bond, pode ser uma letra do Tesouro Nacional, seja qual for, em relação à variação do yield to maturity, ou seja, da taxa de juros que a gente usa para calcular o preço desse bond, desse título de renda fixa. E a gente precisa dessa informação justamente para fazer, por exemplo, um hedge, ou para fazer uma aproximação rápida de um preço. Então, se eu souber a duration e a yield to maturity que foi calculada aquilo, eu consigo calcular rapidinho, sem muito esforço, calcular o novo preço se a taxa de juros ou yield to maturity mudar. Assim como eu consigo montar depois estratégias de proteção da minha carteira renda fixa usando essa informação. Então, vamos lá entender o que é e como calcula a duration modificada? Antes, eu quero mostrar para vocês, vamos retomar aqui, a duration. Então, só para relembrar, para o cálculo da duration, primeiro eu preciso calcular o preço do título renda fixa. Para isso, o que é o procedimento? Eu calculo os fluxos de caixa do título renda fixa. Então, normalmente, supondo, por exemplo, esquema americano de amortização do principal, projeto os cupons até o vencimento, que é na data N, onde pago o principal e recebo o cupom, e trago a valor presente, cada um pelo yield to maturity, que é a taxa de mercado daquele título renda fixa. Então, cheguei no preço. Para chegar na duration, o que eu fiz? Cada um desses termos aqui é um valor presente. Então, pego o valor presente de cada um deles, multiplico pela data. Então, aqui é data 1, aqui é data 2 e assim sucessivamente. Então, soma a multiplicação do valor presente de cada um dos cupons pela respectiva data e somou tudo isso aqui, divide pelo preço essa duration. Por isso, inclusive, muitas vezes chamam, se vocês olharem, isso daqui, a gente pode encarar a duration como se fosse uma média ponderada dos prazos, tá certo? Do prazo de vida aqui desse título de renda fixa, desse bond, por exemplo, ponderado pelo quê? Pelos valores presentes de cada uma das datas, tá ok? Então, é como se fosse, vamos dizer, um payback disso daqui, mais ou menos, um payback descontado. Essa é a ideia também da duration. Mas agora vamos aqui para duration modificada, que é o nosso grande interesse para calcular aqui. Então, a duration modificada, para chegar no cálculo dela, primeiro eu preciso calcular a duration. Por isso eu mostrei lá para vocês. E agora eu tenho a fórmula da duration modificada. Então, eu vou escrever aqui a duration modificada. Alguns chamam aqui de DMOD, tá ok? Só para abreviar. Ela vai ser o quê? Ou melhor aqui, é 1 sobre o preço do título de renda fixa, vezes, e agora eu coloco aqui, por exemplo, a variação do preço sobre a variação do yield to maturity. Então, essa é a fórmula da duration modificada. E aqui, só para reforçar, ela tem um sinal de menos, tá? Estou colocando aqui em vermelho para entender que é importante ter esse tipo do sinal, porque essa variação aqui do preço e do yield to maturity, se sobe a taxa, cai o preço e assim por diante. Então, muita gente coloca... um jeito de ver é colocar esse sinal de menos na frente.
Alguns tiram o sinal aqui e aí depois corrigem na fórmula. Aí a gosto do freguês, estou colocando essa, uma das mais comuns. Você pode colocar isso também na forma, vamos dizer, de derivada, então, uma forma contínua, então seria 1 sobre o preço vezes a derivada do preço sobre a derivada do yield to maturity, tá ok? Essa outra forma de ver isso daqui, a partir daí, inclusive, que a gente pode chegar nessa mesma forma. Essa aqui é uma maneira discreta, essa aqui é uma forma contínua. Mas mais do que isso, que eu quero desenvolver com vocês é o seguinte. Eu vou pegar agora essa fórmula aqui e vou desenvolver um pouco mais. Então, eu vou colocar aqui, olha, o dmod é igual a menos 1 sobre o preço vezes o delta P, variação do preço, sobre a variação do yield to maturity. Vou usar Y ao invés de Y tempo, só para ficar escrever um pouquinho menos aqui. E aí, eu vou colocar o seguinte, olha, onde está delta P aqui, eu vou chamar isso daqui de preço 1 menos preço 0. É o preço, vamos dizer, o novo preço menos o preço anterior. O yield to maturity também aqui, isso é o yield to maturity 1 menos o yield to maturity 0. E esse P aqui, eu vou chamar aqui, ó, de P0. O que é o P0? É o preço que a gente está enxergando. Então, daqui, eu posso escrever o seguinte, que a duration modificada é menos 1 sobre o preço inicial vezes preço 1 menos o preço inicial, o novo preço ou preço inicial. Ou vocês podem chamar aqui, ó, só para ficar mais claro aqui, isso é o novo preço após a mudar o yield to maturity, ok? Mudar como? De YTM0 para YTM1, o yield to maturity 1, do atual para o novo. E aqui eu vou colocar, vou deixar aqui mesmo o delta Y. Esse daqui eu só escrevi só para vocês entenderem o que é o delta Y. E isso daqui, ó, agora eu vou mandar para cá. E vou mandar para cá, ó, o P0 e o delta Y para lá. E o sinal de menos também. Então, eu vou ter aqui menos a duration modificada vezes o preço na data zero, o preço original, vezes a variação do yield to maturity. Isso vai ser igual ao P1 menos o P0. Beleza. P1 é o novo preço, vamos dizer, eu não sei ainda qual é o novo preço. Então, mas o P0 e o resto eu tenho. Então, daqui, finalmente, eu escrevo o seguinte, olha, o preço 1, ou novo preço, eu posso estimar da seguinte maneira. Ele vai ser, ó, pega o P0, manda para o outro lado, pega o preço original, menos o P0, que é todo esse termo aqui, vezes a duration modificada, vezes o yield to maturity, a variação do yield to maturity. E na verdade é o seguinte, através dessa fórmula, então vou
simplificar um pouco mais aqui, ó, o novo preço, colocando em evidência aqui o P0, vai ser P0 vezes 1 mais, aliás, 1 menos, né, tem um sinal de menos aqui, o duration modificada vezes a variação do yield to maturity. Então, entendo que eu não preciso nem conhecer, na verdade, de fato, para projetar um novo preço, eu nem preciso saber qual que vai ser o próximo yield to maturity. Eu posso estimar a variação. Então, por exemplo, vai subir 0,5%. Então, coloco essa variação aqui, 0,5%. Vai cair 0,25%. Então, coloco aqui. Então, conhecendo o preço atual, a duration modificada e quanto vai variar, eu consigo projetar o novo preço aqui. Então, este daqui, por exemplo, eu posso chamar de, pode ser um preço projetado. E aí é o seguinte, muito bom, já tenho esse cálculo. Esse cálculo, inclusive, ó, isso daqui vai me dar esse pedaço em especial aqui, ó. Ele vai me dar o que ele representa, a variação do preço. O delta aqui quer dizer justamente variação, quanto muda. Foi o que a gente fez aqui, ó, é a variação de preço. Olha que legal, com isso daqui eu posso usar isso até para fazer um hedge, por exemplo. Então, a duration modificada tem essas vantagens. Vamos ver como ela calcula e como a gente chega nessa aproximação do preço aqui, lá no Excel. Então, vocês estão vendo aqui, ó, a planilha aqui do Excel. E aqui eu vou trabalhar com um título de renda fixa de 5 períodos. Então, tá aqui, ó, os 5 períodos dele. Vou até colocar uma corzinha diferente aqui nele e tal. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular aqui os preços, tá certo? Então, tem o yield to maturity aqui variando de 0 até 16%. Na verdade, o que eu fiz aqui? Eu peguei coloquei o yield to maturity como 0, e aí eu vou sempre aumentando esse delta e yield to maturity. Então, se eu mudar esse aqui de 1 para 0,5%, ele está colocando essa variação. Ok? Então, deixa eu voltar lá. E agora eu vou calcular os preços. Então, como eu vou calcular o preço? Primeiro aqui, eu vou pegar os cupons. Então, monto os cupons. Como que eu calculo os cupons? Pego o valor do principal. Cupom é sempre o valor do principal vezes a taxa de cupom. Peguei aqui o cupom e divido por 1 mais o yield to maturity, que dessa simulação, que é esse daqui. Então, vou fixar só a coluna, porque a linha eu vou arrastar, então vai variar. Então, tá aqui, ó, o yield to maturity aqui é 0, elevado ao número de períodos que está aqui, ó. Então, vou marcar aqui nessa linha e vou fixar a linha, colocar um cifrão aqui para fixar a linha e deixo a coluna solta, porque eu arrasto. Então, tá aqui, ó, vou arrastar para cá. Então, vocês estão vendo, ó, arrastei. Só tem que ajustar, e aí, quando eu arrastei, ó, ele já marcou aqui o período 5 e tá pegando aqui, ó, o yield to maturity 0, porque eu travei aqui somente a coluna B5, a coluna B, e deixei a linha solta. Eu só tenho que fazer o seguinte, nesse último período, na data 5, eu tenho que somar de volta o principal. Então, vou clicar aqui, ó, amortizar o principal integralmente no final. Então, peguei lá o R$1.000 aqui do principal, travo aqui e somo. Pronto.
Então, tá aqui. E agora só vou copiar e vou colar para todas essas datas. Então aqui cada um dos valores presentes para cada um desses yield to maturities aqui que eu projetei, tá bom? Tudo seguindo, vamos dizer, se o período é anual, tá tudo seguindo o período anual, se o período for semestral, tudo é semestral, tudo na mesma base. E aí vou calcular o preço. O que é o preço? Foi o que a gente viu lá na fórmula. É somar, é somar esses valores presentes. Então, pego esses valores presentes e somo. Então, o preço, se o yield to maturity for 0, aqui, se o yield to maturity foi 8%, eu marquei esses 8% só porque ele está no meio aqui da tabela. Tá? Então, aqui o preço de 8%. E aqui também, eu marquei aqui porque eu vou fazer tudo referenciado a ele. Tudo bem? Então, tá aqui. O próximo passo que eu vou fazer é o seguinte. Preciso calcular a duration. Então, para calcular a duration modificada e os preços aproximados, agora eu vou escrever pela duration. Depois vou usar essa planilha também para convexidade, que é logo na sequência, que vocês já vão ver o que é a tal da convexidade. Então, para calcular a duration, então, vou colocar aqui, ó, agora eu vou calcular duration. Aqui, vou colocar uma barrinha, ou colocar essa, pronto, separador aqui, duration separador T. Como eu calculo a duration? A duration foi que a gente também viu antes. Eu pego cada um dos valores presentes, multiplico pelo prazo, que está logo acima, somo tudo e divido pelo preço. Por isso que eu preciso calcular o preço antes também. Então, para isso, agora ficou fácil. Ó. Faço um somar produto. O que ele vai fazer? Ó? Vou pegar os períodos, os prazos, fixo, e essa função vai somar, vai pegar cada período, multiplicar pelo respectivo valor presente, que a gente já calculou. Então, por exemplo, toda essa linha aqui, do H5 a L5, que é o do primeiro yield to maturity. Então, pega o tempo, multiplica pelo valor presente e soma com o tempo vezes o valor presente seguinte, e assim por diante. E aí, divide tudo pelo preço. Então, tá aqui. Essa é a nossa duration. Então, pronto. Vou colocar aqui só para vocês verem, apertar o F2. Está aqui o cálculo da duration bonitinha. Vou centralizar. Vou centralizar a duration aqui, que ela é essencial para a gente. Então, tá aqui a nossa duration. Vou colocar uma corzinha aqui que é bom. Vou colocar um cinza aqui. E aí, vou colocar em negrito também, que ela é essencial. E agora o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou calcular aqui do lado a parte, a duration modificada. Eu vou copiar aqui só para aproveitar. Duration modificada. Então, aqui eu vou colocar a duration modificada. Deixa eu diminuir um pouco aqui de tamanho para vocês verem aqui a coluna. Pronto, eu não sumi, só ficou um pouquinho menor aqui. E nessa duration modificada que está logo aqui abaixo de mim, o que eu vou fazer é aplicar a fórmula, basicamente. Então, pessoal, que às vezes a gente se confunde aqui. Cliquei, agora sim. Então, nessa duration modificada, vou pegar aqui a fórmula que ela diz o seguinte, olha, a duration modificada, como que eu calculo ela? Então, inclusive, eu posso calcular a duration modificada
a partir da própria duration que a gente tem, tá ok? Como eu faço esse cálculo? Então, vamos lá para voltar aqui para a explicação. Então, aqui, voltando para essa nossa explicação, a duration modificada eu posso calcular da seguinte maneira. Então, a dmod, eu pego o seguinte, eu pego a duration, que a gente já calculou, tá ok? E divido essa duration por 1 mais o yield to maturity que eu tenho. Então, tem aqui ó, a duration modificada, que a gente calcula a partir da fórmula da duration, tá certo? E aí eu já chego no valorzinho dela bonito, e a partir daí eu pego, ela já está compatível com a fórmula aqui de cima, que vocês estão vendo. Então, dessa maneira aqui, ó, e era isso que eu queria chegar agora, eu já tenho a mesma coisa dessa maneira. Então, esse trabalho que a gente teve, assim, calcular a duration, a gente já calculou antes, por isso que a gente já viu a fórmula. Já tem o yield to maturity. Calculei a duration modificada, está pronto o trabalho. Agora voltar lá para o Excel. Então, aqui, o que eu vou fazer? Calcular a duration modificada. Vocês já viram? É pegar cada uma dessas durations e dividir por 1 mais o yield to maturity respectivo. Então, está aqui. E aí vai. Pronto. Já tenho aqui a nossa duration modificada. Fácil de calcular, que a gente já fez todo o trabalho. Já calculei a duration, já tenho o yield to maturity. Duration modificada. Pega a duration e divide por 1 mais o yield to maturity. Com isso, nossa vida já está fácil. Agora, o que eu vou fazer é justamente calcular o nosso preço variando a partir desse preço base. Então, que eu vou usar aquela formulinha que a gente fez. Eu pego o nosso preço inicial, vou fixá-lo, tá certo? Esse seria o nosso P0, vezes 1 menos. Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar lá a nossa duration modificada, que é esta daqui, o 4,18. Fixo ela, tá ok? Porque ela é a mesma. Por que está fixando e não recalculando? Veja, agora eu vou chegar em preços aproximados. Isso quer dizer, se eu souber qual que é o preço do título e o yield to maturity dele e a duration, então se você me der só essas informações, eu já consigo calcular a duration modificada e aí projetar novos preços de uma maneira bastante simples. Porque é só pegar o preço original, que eu já tenho, a duration modificada, que sai a partir da duration que já foi dada, e multiplico pela variação do yield to maturity. Então, essa variação, como eu vou puxar para cima e para baixo, como que eu vou fazer? Ó? Vai ser o novo yield to maturity menos o yield to maturity básico, que é este daqui. Nesse caso, é o mesmo, que aí eu fixei. Pronto. O que vocês estão vendo aqui, entre parênteses, é justamente a variação do yield to maturity. Multiplico pela duration modificada, dou um Enter e está aqui. Deu o mesmo preço? Deu, porque aqui, nesse caso, não mudei aqui o yield to maturity. Agora eu vou subir. Olha o que aconteceu. O preço subiu. Puxa, por que o preço subiu? Porque agora, ó,
peguei o mesmo preço como base, 880,22, e multiplica por 1 menos a duration modificada desse preço de 880, que foi calculado a partir da duration dele, do preço de 880, vezes o quê? A variação, que é 7% a nova Yield to Maturity, menos a Yield to Maturity inicial, que é o 8%. Então, variou 1% aqui. Então, caiu 1%. Se cai a taxa, o preço sobe. É o que aconteceu aí, o que vocês estão vendo. E aí, eu arrasto aqui para cima. E agora eu vou clicar aqui para baixo. E aí, vocês estão vendo, olha, eu tenho o preço que deveria ser fazendo todos os cálculos, como a gente fez aí na planilha, e aqui preços aproximados usando a duration, mais especificamente a duration modificada. E vejo que os preços não são iguais, eles são aproximados, tá? Por isso que a gente chama de aproximação. E essa aproximação, se a variação, se o delta Yield to Maturity for pequeno, vou baixar para meio, ela vai melhorando. Então, por exemplo, quando a variação do Yield to Maturity era 1%, olha aqui, ó, esse preço aqui, quando o Yield to Maturity é 0, olha, o original deveria ser 1.250, o aproximado 1.174. Se a variação for, ao invés de 1%, for 0,5%, o que acontece? O preço é 1.250 e o novo preço aproximado 1.227. Muito mais próximo esse do que quando a variação era 1%, que era 1.174. Se eu mudar aqui para... Imagine que a variação de preço seja 0,25. Ó, eu já estou bem mais próximo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que essa aproximação, esse preço aproximado pela duration modificada, funciona bem para pequenas variações do Yield to Maturity. Se essas variações forem grandes, aí essa aproximação não é lá muito boa. E por quê? Vamos ver aqui graficamente. Vou inserir aqui um gráfico. Pedir aqui o gráfico recomendado. Tá aqui. Vou pedir o gráfico de dispersão. Ele não fez nenhum gráfico bonito aqui. Aqui. Pronto. Então, tirar esse título do gráfico aqui. Então, o que está acontecendo aqui? Aumentar mais para vocês verem aqui de maneira melhor. Essa linha vermelha aqui, deixa eu mudar isso aqui eu quero amplificar mais o efeito para vocês verem. Então, vou colocar aqui, começar de 400. Pronto. O que está acontecendo? Vou mudar aqui para 2%. 2% ficou grande demais aqui. 1,5%. A linha azul que vocês estão vendo é o preço calculado seguindo ali a definição, o conceito como a gente calcula preço. A linha meio que vermelha, um laranja, é o preço aproximado usando a duration modificada e usando a fórmula que a gente desenvolveu. O que acontece? O preço ele tem um comportamento não linear, você vê que ele tem uma curva ali, tá ok? E o preço aproximado pela duration modificada, ele é uma linha reta. Então, pela própria fórmula que a gente fez, ele é uma reta bonitinha. Então, o que acontece? Eu tenho um efeito chamado de convexidade. Então, era isso que eu queria chegar. Qual que é o problema? Essa distância entre o preço original e esse preço aproximado pela duration modificada é alguma coisa, pelo fato do preço original ter uma forma convexa. Então,
Esse efeito que a gente chama de convexidade, se as variações de preços forem pequenas, ele acaba ficando pequeno. Então, vou voltar aqui o 0,25%, ó. A convexidade, os dois estão praticamente, a convexidade praticamente sumiu. Então, ó, os preços estão coladinhos. Agora, quando as variações de preço são maiores, vou voltar aqui para o 1%, ó, essa convexidade fica cada vez mais aparente. Ou seja, usar uma aproximação linear para alguma coisa que é convexa começa a dar problemas. E problemas principalmente quando a gente resolve fazer, por exemplo, um hedge, calcular a variação do preço em relação à variação da taxa de juros, que é o que a gente usa, é a base para a gente começar a usar hedge de renda fixa, por exemplo. Se essas variações são grandes, o nosso hedge começa a furar. Então, ao invés de nos proteger, acaba nos deixando mais expostos, tá ok? E esse efeito da convexidade que a gente vai tratar no vídeo seguinte, onde a gente vai ver como que a gente pode melhorar essa aproximação aqui dos preços, incorporando a tal da convexidade, tá ok? Mas entendam esse efeito que aparece. Muito bom, pessoal. Essa duration modificada, como ela é calculada, para que ela é usada, pode ser usada. Vejo que depois que eu calculei a duration, calcular a duration modificada é muito fácil, tá certo? É pegar a duration base e dividir pela 1 mais o yield to maturity. E é legal justamente para a gente poder fazer projeções de preços, usar depois para fazer hedge e assim por diante. Tá bom? Depois peguem, pratiquem, calculem, comparem os resultados e aí vai sentir melhor como que funciona. Até mais!